Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre o que é o Outubro Rosa, né? Que é uma campanha mundial realizada todos os anos no mês de outubro, que busca a conscientização das mulheres a respeito da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade. A campanha, ela é simbolizada pelo laço cor-de-rosa. O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres do mundo inteiro, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma. De todos os novos casos de doença a cada ano, né, no caso do câncer, cerca de 25% são do câncer de mama. E qual é o objetivo do Outubro Rosa? O objetivo da campanha é conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, que tem altas chances de cura quando a gente descobre ele cedo. Embora seja focado no câncer de mama, muitas instituições aproveitam o mês de outubro também para falar sobre outros tipos de câncer que podem acontecer no aparelho reprodutor feminino, como câncer de ovário ou de colo de útero, por exemplo. O Outubro Rosa não foi exatamente instituído por uma pessoa, mas no final do século XX, alguns estados norte-americanos promoviam ações isoladas de conscientização sobre a doença. Aos poucos, as iniciativas foram se ampliando e ganharam visibilidade, até que o Congresso norte-americano resolveu oficializar outubro como mês nacional de prevenção do câncer de mama. Mas é importante dizer que depois, muitos anos depois, em 2002, no Parque Ibirapuera, foi a primeira ação em relação ao Outubro Rosa que teve aqui no Brasil, iluminando o obelisco mausoléu ao soldado constitucionalista de rosa. A partir de 2008, as ações foram se tornando cada vez mais frequentes. Várias entidades relacionadas ao câncer de mama passaram a iluminar monumentos e prédios de rosa, deixando clara a mensagem: é preciso prevenir. E qual é o principal símbolo do Outubro Rosa? É o laço cor-de-rosa, que é mundialmente conhecido, né? Mas como é que ele surgiu? Inicialmente, os laços começaram a ser usados nos Estados Unidos na década de 70, por uma mulher cujo marido era mantido como refém no Irã. Esses laços de cor amarela foram pendurados por ela e seus amigos em algumas árvores com o objetivo de que o marido voltasse para casa. A ideia dos laços conscientizadores se popularizou e nos anos 90 era a vez do câncer de mama receber a própria fita. Durante a corrida pela cura em Nova York, em 1991, foram distribuídos laços cor-de-rosa para todos os participantes. No entretanto, nessa época, ele ainda não era o símbolo muito forte. No 1992, uma empresa de cosméticos foi a responsável por popularizar o laço cor-de-rosa mundialmente. Tudo isso chamou a atenção das pessoas para investir na ideia, né? Então, em 1997, uma organização resolveu tomar para si o símbolo, a Pink Ribbon International, que trata-se de uma organização não governamental sem fins lucrativos, cujo enfoque é a luta contra o câncer de mama. Essa organização está presente em mais de 15 países ao redor do mundo. Como eu disse, o câncer de mama é o segundo câncer que mais atinge as mulheres no Brasil e no mundo, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. O câncer de mama é uma neoplasia maligna que acomete o tecido mamário. Ele aparece quando há uma mutação genética em alguma célula que causa multiplicação desenfreada de células anormais. Essa multiplicação forma um tumor que pode crescer muito rapidamente, mas que também pode ter um curso lento. Alguns fatores podem influenciar as chances de desenvolver o câncer, como ter menstruado antes dos 12 anos de idade, por exemplo, não ter tido filhos, ter engravidado pela primeira vez após os 30 anos, não ter amamentado, ter feito reposição hormonal, entre outros.
Tem ainda os fatores ambientais, genéticos, estilo de vida, como obesidade, pós-menopausa, exposição frequente à radiação, sedentarismo, consumo exagerado de bebidas alcoólicas e também casos na família. Para que haja maiores chances de cura, o tumor deve ser identificado logo, bem no início. Exames como a mamografia, que deve ser feita frequentemente a partir dos 50 anos, são imprescindíveis para a descoberta de um câncer que pode ser tratado rapidamente. E o que é a mamografia, né? Na maioria das vezes, o câncer, como eu falei, ele pode ser detectado nas suas fases iniciais, antes mesmo de apresentar qualquer sintoma. Isso porque a mamografia ela usa a radiação para conseguir criar imagens de dentro da mama, podendo revelar a presença de tumores ainda muito pequenininhos. A maior parte das mulheres acaba descobrindo o câncer sozinha através do autoexame, que é muito importante, que consiste em apalpar as mamas nas regiões próximas à procura de algum caroço, alguma protuberância ou algo diferente nas mamas, né? No entanto, o autoexame ele só serve como diagnóstico quando o câncer já está mais avançado, enquanto a mamografia ela consegue detectar os tumores menores de 1 centímetro, ou seja, no estágio inicial. O caroço só pode ser percebido no autoexame quando ele atinge 2 centímetros, diminui assim um pouco as chances de cura, né? Por isso, mesmo que a mulher faça o autoexame regularmente, ele não dispensa a mamografia, que é a radiografia das mamas capaz de detectar as alterações mais precocemente. O exame realizado como método preventivo ele deve ser feito a cada 2 anos por mulheres entre 50 e 69 anos de idade. Mas se houver alguma suspeita ou alteração no tecido mamário identificada pelo médico, a paciente deve realizar uma mamografia a fim de aprofundar a investigação do quadro, né? E somente exames laboratoriais como a histopatologia podem atestar o câncer. Mas as mulheres que se enquadram nos grupos de risco, como eu citei ali anteriormente, ou com histórico familiar, elas também devem estar cientes que precisam realizar o exame com mais frequência. Então agora eu vou explicar para vocês, mulheres, e para os homens também, porque o câncer de mama não atinge somente as mulheres, porque tanto homens como mulheres nós temos o tecido mamário. Como é que faz o exame? O autoexame ele deve ser feito uma vez ao mês, cerca de uns 3 a 5 dias após o primeiro dia de menstruação, pois nessa época a mama está menos inchada e dolorida, e aí facilita a gente poder notar qualquer alteração. As mulheres que não menstruam mais, o exame pode ser feito em uma data fixa que elas escolhem todo mês. Então, a gente pode anotar na agenda que no dia 5, todo dia 5 do mês, é dia da gente dar uma olhada no espelho e se analisar. Esse exame ele deve ser feito sem blusa e sem sutiã para as mulheres, para que não haja interferência de nenhum tecido. Então, a gente fica na frente do espelho ou deitada e a gente, apalpando as mamas com os dedos de uma forma delicada, vai buscando a presença de caroço, alteração na pele ou no bico do peito. A gente pode pressionar um pouquinho o mamilo para ver se tem alguma secreção ou saliência. Então, o primeiro passo é a gente ficar na frente do espelho com os braços relaxados ao longo do corpo e observar os seios. Então, a gente levanta um dos braços e observa novamente. A gente coloca as mãos na cintura, fazendo pressão e observando. Essas 3 maneiras de observar os seios servem para a gente perceber se há alteração visual perceptível, como a diferença de tamanho, forma, cor da mama, inchaço, depressão na pele, saliências, rugas, né? Aí como é que a gente faz o processo de palpação, né? Que é apalpar a mama. A gente levanta o braço esquerdo, colocando a mão atrás da cabeça. Com a mão direita, a gente apalpa cuidadosamente a mama esquerda, fazendo movimentos circulares, tá? Em direção ao mamilo
de cima para baixo. Pressiona o mamilo devagar, suavemente, e repete o processo com a mama direita. A palpação, ela deve ser feita com os dedos das mãos juntos e esticados, com movimentos circulares de cima para baixo em toda a mama, indo em direção à axila. Depois é indicado pressionar de leve o mamilo para conferir se não sai nenhuma secreção. Se você sentir alguma coisa diferente, confira se não é a mesma coisa na outra mama. Às vezes os seios possuem algumas texturas que confundem, mas se estiver presente nas duas mamas, provavelmente não é nada que a gente precise se preocupar. Existem alguns outros sintomas além do famoso caroço, né? Esses sintomas são alteração no formato ou no tamanho das mamas, pele com aspecto anormal semelhante à casca de laranja, vermelhidão, calor e dor, no caso de câncer de mama inflamatório, feridas e crostas na pele do mamilo, ou seja, no bico do seio, coceira frequentemente na auréola e no mamilo, inversão do mamilo ou o mamilo para dentro, né, afundado, liberação de secreções ou sangue pelo mamilo e inchaços e nódulos nas axilas. E para encerrar, eu espero que com essa conversa, falando um pouquinho sobre o câncer de mama e o Outubro Rosa, eu traga para vocês a ciência de quão importante é o autocuidado, né? A gente poder se observar, se conhecer melhor e poder ter uma vida plena, além de que, tendo autocuidado, uma alimentação saudável, hábitos de sono regulares, alimentação, exercícios físicos, a gente também se previne do câncer. Então é isso, por hoje era só, espero que vocês tenham gostado de terem mais informações sobre o Outubro Rosa e o câncer de mama, e eu espero vocês semana que vem. Então um grande abraço, muito obrigada, Álvaro, e até mais!